Leitura 328, Romanos, 14 a 16, Projeto 365, 24 de novembro de 2023. Romanos 14. Paulo nos mostra que a comunhão entre os irmãos e a tolerância a respeito de opiniões diferentes devem ser profundamente consideradas na Igreja. Não podemos impor o nosso ponto de vista e com isso destruir a fé do nosso irmão. Precisamos aprender a lidar com as diferenças e a suportar a visão diferente em amor. Outra advertência contra o julgamento ao próximo. Paulo faz um alerta sobre isso, porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus e não do próximo. Muitas vezes estamos tão focados no procedimento do outro que acabamos esquecendo de ficar atentos aos nossos passos. Ele encerra nos falando sobre a estrutura do reino de Deus. O reino não gira em torno de comida, bebida, vestes, dias, etc. O reino de Deus gira em torno da justiça, paz e alegria, a tolerância nos diversos assuntos da fé. Cada um de nós prestará contas a Deus. O julgamento ao próximo. A estrutura do reino de Deus. Quem é você para julgar o servo alheio? Se como igreja prestássemos mais atenção aos conselhos ministrados em Romanos 14, 1 a 6, haveria mais comunhão entre nós, cristãos. Pois o Espírito Santo nos exorta a ter paciência com quem é fraco na fé e a não discutir assuntos sensíveis do cristianismo. Em Romanos 14, 5, você pode conferir que o texto sagrado nos mostra que essa decisão é pessoal, ou seja, o Espírito Santo entende nossas particularidades. É parte do que somos como seus filhos. Na verdade, o bom entendimento deste capítulo foi e é um divisor de águas na minha fé. Lhe encorajo a estudá-lo e vivê-lo. Isso lhe fará ser um cristão mais leve e amoroso. Romanos 15. Paulo continua ensinando sobre a necessidade do amor ao próximo e o dever que os fortes têm de suportar os fracos. O cristão vive sob constante pressão e perseguição. Só conseguimos suportar e vencer quando Deus Eterno nos concede força para perseverar, e Ele o faz. Por fim, Paulo fala sobre sua dedicação à pregação do Evangelho de Jesus e os seus planos futuros. Os fortes devem suportar os fracos. O Deus da esperança. Paulo e a pregação do Evangelho. Os planos de Paulo. Recomendações finais. O Deus que concede perseverança e ânimo. Depois de nos exortar a amar uns aos outros e a ter paciência com quem é mais fraco na fé, o Espírito Santo nos encoraja com o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, nos prometendo força e ânimo através dele. Contudo, sua exortação para que nos amemos se repete: aceitem-se uns aos outros, ele nos diz. Romanos 16. Paulo dedica tempo para enviar saudações a todos os irmãos que o ajudam ou ajudaram na pregação do Evangelho. Isso nos mostra que não importa o quão bons sejamos, precisamos de ajuda e somos melhores trabalhando em equipe. Sempre preocupado com a comunhão da igreja, Paulo faz um alerta sobre os que procuram causar divisões entre os irmãos. É importante que sejam tratados. Saudações aos irmãos. Recomendações contra os que causam divisão. Saudações finais. Recomendo-lhes nossa irmã. Este é um dos meus capítulos preferidos, sem dúvida. Por quê? Porque nele vemos humanidade e relacionamento. Ao ler Romanos 16 não vemos milagres, ressurreições ou mesmo uma pregação formidável, não. Mas com certeza vemos onde tudo isso começa, com bons relacionamentos. Neste capítulo vemos que até alguém como o apóstolo Paulo precisa de pessoas por perto, para ajudar e que não conseguiria fazer o que fez, sozinho. Nisso eu glorifico a Deus, que determinou um capítulo inteiro de seu livro sagrado, para nos ensinar sobre isso. Aqui,
Vemos Paulo agradecendo, recomendando e abrindo o coração para outros irmãos e irmãs, a quem ele chama pelo nome. Glória a Deus! Os dias que vivemos são de tanto individualismo que mal conseguimos saber os nomes das pessoas que congregam conosco. Devemos nos preocupar com isso. A igreja é muito mais que um amontoado ou aglomeração, ela é a noiva de Jesus, a coluna e firmeza da verdade. Como igreja somos mais fortes vivendo unidos, como um corpo bem ajustado. Quero dizer aqui, que preciso de você, e preciso muito. Digo também que é um prazer servir a sua vida. Tenho muita alegria em poder servir a Igreja de Jesus espalhada sobre a terra. De poder desenvolver relacionamento com irmãos das mais diversas denominações, mas que, assim como eu, tenha Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Deus ama a comunhão e quando Ele está presente em uma comunidade cristã, milagres acontecem.